Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu sempre gostei de mangás onde o protagonista é um ancião, pois para o jovem saber algo, o velho precisa ensinar. Espero que vocês curtem esse projeto e talvez teremos a parte 2. O retorno do tirano do apocalipse. Sem aviso prévio, o mundo foi atacado por monstros, e toda a humanidade foi aniquilada, exceto por uma pessoa, que caminhou nesse mundo esquecido por Deus, sendo o último ser humano, caminhando solitariamente por mais de 25 anos. Existia uma profecia. Assim que alguém coletasse 666.066 cabeças de demônios de níveis superiores, essa pessoa será lhe concedida um desejo de retornar no tempo. Mas o que levaria alguém vagar por 25 anos coletando cabeças? A razão era simples. Nangung, o nosso prota, queria muito ver sua filha. Ele nos conta que no dia da tribulação, sua filha ficou pendurada e o prota teve que segurá-la com seu braço quebrado. Mas por fim, ele teve que ver sua filha sendo comida por um monstro. E essa foi a maior dor de Nangung. Assim que ele concluiu essa missão infernal e retornou no tempo 3 dias antes do juízo final, sem saber se isso era um sonho ruim ou uma verdade bonita, Nangung entra no quarto de Somin, que era sua filha. Ao ver ela viva, aquele homem que sobreviveu 25 anos sem derramar uma lágrima, chorou. Só que Nangung sabe que depois de 3 dias, as portas do inferno vão abrir e monstros irão atacar a Terra. Por sorte, ele acabou retornando com algum dos seus poderes. Talvez foi efeito colateral do retorno do tempo. Mas ele sabe que esse poder ainda não é o suficiente. Então ele se lembra que existia 8 fases, que seriam 8 eventos que os humanos teriam que passar para evitar a extinção. Porém, existiam 8 profetas, que são escolhidas pelas 8 fases, que eram divindades. E essas 8 fases daria meio que um hack para esses profetas, para eles conseguirem passar pela essa tribulação. Nangung não era um dos 8 profetas, mas ele herdou esse poder após um dos profetas morrer. Então ele precisava fazer com que uma dessas 8 fases aceitasse ele como profeta. Especificamente a fase que controla a morte. Pessoal, esse manhwa é novo. Espero que vocês curtem manhwa de necromancer. Será que Nangung dessa vez vai conseguir proteger sua filha? Minha filha é o boss final. O mundo chegou em estado de ruínas. O brilho dos olhos dos inocentes já não existiam mais. Tudo que restava era dor e desespero. Sabe quem fez tudo isso? A minha filha. Ela destruiu o mundo. Por fim, ela precisava morrer, para que todos pudessem ser salvos. Mas algo tocou no coração de Lee Hyun-sung quando ele viu a sua filha. Enquanto todos viam ali um monstro, Lee via sua filha. Como seu último ato como pai, ele se revirou contra a humanidade. Essa reviravolta foi tão chocante que até o boss final, que era a filha de Lee, se chocou e ficou impressionada. Porém o prota não era forte o bastante, e acabou sendo ferido gravemente. Enquanto o sangue escorria lentamente do seu corpo, Lee pôde ver sua filha lutando contra os heróis do mundo. Tudo que restava agora era arrependimento. Lee namorou Eun-hee, que era a mãe de Seol, que era sua filha, o boss final. Porém, por causa do alistamento militar, eles se separaram. Mas Eun-hee voltou 5 anos depois com Seol, e nosso prota menosprezou as duas, por causa que ele não achava que Seol era sua filha, assim abandonando as duas. Só que uma tragédia acabou acontecendo. Eun-hee morreu, fazendo com que sua filha ficasse sem mãe. Por causa da culpa, Lee se atolou em trabalho, deixando sua filha sozinha para sofrer o luto pela mãe dela. Seol foi capturada pelo governo e usado como um mero objeto, e no final, ela iria destruir o mundo. Esses eram arrependimentos de Lee. Não se sabe o que aconteceu. Talvez Deus se comoveu com o nosso prota, fazendo com que ele regressasse no tempo. Exatamente no dia que Ui-han, a sua ex-namorada, apresentou a ele a sua filha Seol. E ele se lembra que ele foi um tremendo babaca, negando a paternidade da sua filha. Mas agora ele não iria mais negar a felicidade da sua filha. Será que Lee vai impedir a destruição do mundo dessa vez? Diretor Kim. Não é demérito nenhum se ajoelhar perante o inimigo, caso seja para defender alguém importante para você. A filha do nosso protagonista havia brigado contra outra menina, mas essa menina era de família rica, fazendo com que Kim, o nosso prota, engolisse o seu orgulho e se humilhasse pedindo perdão pela filha dele. Mesmo a sua filha se sentindo completamente decepcionada pelo nosso prota, ela entendeu que o Kim era apenas um gerente de uma empresa, enquanto os outros pais dos outros alunos eram parlamentares de governo, eram donos de empresas, e ela acabou entendendo. Mesmo Kim tentando apaziguar a situação, falando que ia fazer uma refeição para Min-jin, que era sua filha, Min-jin disse para Kim que iria para casa de uma amiga esfriar a cabeça dela. Kim nada pôde fazer naquela situação a não ser ir para casa, mas Kim não sabia que ele sofreria a pior dor que ele sentiu na sua vida. Min-jin, a filha do prota, ao adentrar uma rua, ela foi emboscada pela filha do parlamentar. Mesmo assim, Min-jin não abaixou a cabeça, e as duas entraram em luta corporal. Mas aquela patricinha era covarde demais, pedindo ajuda de gangster para enfrentar nossa protagonista. Tanto o gangster, tanto a patricinha espancaram a Min-jin ao ponto de deixá-la quase inconsciente. A Min-jin, a filha do nosso protagonista, apanhou tanto que chegou um momento que ela caiu no chão e bateu a cabeça numa pedra.
levando ela à inconsciência total. Eles até pensaram que ela estava morta ali naquele momento. Nosso protagonista sentiu um aperto no coração, porque sua filha nunca demorava para chegar em casa. Mesmo ela tendo essas desavenças com ele, ela sempre voltava para casa. Então ele resolve ir atrás dela. Passando pela rua, quem vê pessoas olhando um beco, pois ali havia muito sangue. E o prota resolve ligar para sua filha, mas sempre dava a caixa postal. Porém, ele viu o acessório de cabelo que ele já tinha visto na filha do deputado que ele falou mais cedo com ela. Nesse momento, uma fúria jamais vista emanou daquele homem gentil. Por sorte, quem acabou encontrando os dois, e o gangster resolveu bater no nosso protagonista. E já é nos mostrado uma lenda que existia na Coreia. Um capitão das forças especiais, que o governo sempre mandava ele em missões impossíveis de ir, e ele sempre voltava, ele decidiu largar tudo. Sua patente, o respeito dos seus colegas que o cercava, tudo que ele queria era criar sua filha amada. Ele foi tão louco que ameaçou o comandante da sua unidade para isso. Esse passado obscuro era do nosso protagonista Kim. Depois de dar uma surra naquele gangster, Kim descobre a verdade, que sua filha foi mandada para um lugar para descartar o seu corpo, mas ele precisa de mais informações para achar esse lugar, e confirmar por si mesmo a morte de Mijin, e vingar de todos aqueles que ocultaram seu cadáver com suas mãos frias. Assassino Pietro. Existem seres humanos que se consideram monstros, porém, existe um monstro que todos esses monstros temem, e o seu nome é Pietro, um assassino lendário, que agora curte a sua aposentadoria, aproveitando os últimos meses que lhe resta da sua vida, já que logo logo ele irá morrer de uma doença incurável. Pietro nos resolve contar um pouco sobre sua vida. Ele era um órfão que foi recrutado por uma ONG que usava uma instituição de caridade como fachada, chamada Glória. Mas eles não eram uma casa de caridade que cuidava de crianças, e sim um lugar onde as crianças eram forçadas a virar assassinas. Enquanto as crianças normais assistiam TV, Pietro tinha que desmontar uma arma até seus dedos sangrarem. Enquanto crianças normais seguravam um lápis para pintar, Pietro estava aprendendo a manusear uma faca. Teve que aprender a hackear e grampear sistema, para por fim ele se aceita numa organização de assassinos, para assim se infiltrar em governos ou matar pessoas que ameaçassem a organização. Mas como tudo na vida tem um fim, essa parte da vida de Pietro foi deixada para trás, e agora aquele que tirava vidas agora vende livros para crianças terem uma vida digna. Pietro, sabendo que seu câncer estava em estágio avançado, mas ele não tinha medo da morte, ele só tinha um arrependimento na sua vida, era sua filha. Devido a seu trabalho não convencional, ele resolveu cortar laços com a sua filha, na intenção de protegê-la. Mas os pensamentos de Pietro foi interrompido por uma garota estudante, que foi lá comprar livros. Só que tinha algo de errado com aquela jovem. Ela na verdade era uma assassina que foi contratada para matar Pietro. Mesmo o Prota já sendo velho e estando fraco, aquela jovem entendeu que ela que ia morrer ali, se ela tentasse alguma coisa. Pietro decidiu poupá-la. Só que assim que ele decidiu poupar, aquele caso virou um caso de missão falha. É quando um assassino é mandado para matar o assassino que foi mandado para matar aquela pessoa. É uma queima de arquivo. Pietro, ao proteger aquela jovem, pois via bondade em seu coração, o Prota sofreu uma lesão fatal, e ali ele descobriu que a organização na qual ele deu a sua vida resolveu caçar e dando exatamente a conta bancária de Pietro como recompensa pela morte dele. Mas Pietro usou uma bomba de granada de luz saindo dali, só que os seus ferimentos eram fatal. Talvez foi sorte ou maldição. Em sua morte, Pietro rejuvenesceu. Sem entender o que estava acontecendo, ele resolveu ir atrás de seus agressores. E ali fez uma surpresa para aquelas pessoas. E matou todos eles ali. E assim jurando vingança contra a organização de assassinos, pela traição que fizeram a ele. Será que Pietro vai descobrir por que ele ficou jovem? E vai conseguir se vingar de todos da organização? E voltar para sua filha? Aí eu deixo com vocês. Lenda da Estrela General. No ano de 1390, a humanidade presenciaria a sua extinção. Uma horta de monstros invadiu as cidades. Tudo o que restava naquele banho de sangue era chorar e gritar por socorro para alguém que nunca viria o salvar. Por sorte, uma criança que iria ter seu fim acabou sendo salva. Do céu, o humano acabou surgindo, e ele era um general da alma estelar. O nome desse guerreiro formidável era Song Yuxiong, mas aquele homem já era um idoso, e ele era o último ser humano que conseguiu utilizar a alma estelar. Todos os outros haviam morrido há muito tempo atrás. E agora Song, nosso prota, tinha que carregar esse peso sozinho de defender a humanidade. Era um peso muito grande para uma pessoa só carregar. Porém, Song daria sua vida para proteger a raça humana. Entretanto, não importava o quanto Song destruísse seu corpo, com o intuito da dor o mantê-lo acordado, mas os monstros surgiam mais e mais ainda, fazendo com que nosso protagonista utilizasse uma armadura estelar mais avançada. E nesse momento ele dançava fervorosamente com a morte. Quanto mais poder ele utilizava, mais perto da morte ele se aproximava. Não importava o medo ou a dor, o prota tinha que segurar aqueles monstros para salvar as pessoas. Mas tinha um probleminha. Mais monstros acabaram quebrando a fenda que protegia a cidade. E Song, vendo aquilo, se lamentava por não ter ficado mais forte mais cedo. Talvez alguns guerreiros viessem a sobreviver para poder ajudar ele nessa batalha. Song havia perdido a capacidade de cultivar, então ele não era apto a utilizar uma armadura de alma estelar.
Mas ele, em suas pesquisas, achou uma forma de voltar a cultivar, e assim ele pôde despertar a sua alma de guerreiro, Lu Bu. Só que já era tarde demais, muitos guerreiros já haviam morrido. E por fim, vendo as pessoas fugindo, Kang se autodestruiu para salvar os poucos que ainda restava da humanidade. Mas ele acabou voltando no tempo. E aquele que ficou cego pela sua alma incompleta, e por causa que ele era muito fraco e só podia ver os seus parentes morrendo na sua frente, e nessa vida com o seu renascimento de sistema, com 60 anos de experiência de combate e conhecimento tecnológico, ele voltou para a escola. E os seus arrependimentos do passado e as pessoas que ele perderam, dessa vez ele não vai deixar mais esse arrependimento o consumir por dentro.